É um prazer tê-lo novamente aqui, meu aluno, para mais uma aula. E hoje o nosso assunto será potências, raízes e função exponencial. Me acompanha para você ter as seguintes relações, os fatos importantes desse exercício. Olha só, vem aqui logo em potências. O que nós temos? Guarda isso é importantíssimo. A expressão A elevado a N será uma potência quando para A pertencente a R, ou seja, que R é esse conjunto dos números, show, reais. E o que? N pertencente a Z. Mas olha só, esse Z inteiro eu botei positivos e um asterisco. Porque eu estou excluindo quem ali? O zero. Mas é só isso, professor? Ah, moleza! Um primeiro exemplo para você. Analisa comigo. A elevado a 1. Poxa vida, A elevado a 1 é ele mesmo, é o próprio A. Continuando. A ao quadrado. O que seria esse A ao quadrado, hein? Seria o A vezes quem? O A de novo. Então você vai ter A vezes A, viraria o seu A ao quadrado. Show de bola. Prosseguindo. A elevado a N. Nesse momento, você deve estar se questionando, que N é esse, Rodrigo? Lembra aquilo que a gente acabou de comentar. Pega esse N aí como ele sendo um inteiro positivo. Por quê? Porque eu não quero falar do zero ainda não. Daqui a pouco eu vou te dar uma dica sobre esse zero. Mas aguenta, não fala do zero ainda não. A elevado a N significa dizer que esse A vai aparecer se multiplicando quantas vezes? Show, N vezes. E se você tem ele se multiplicando N vezes, eu posso chegar para você e dizer o quê? Que vai ser A vezes A, vezes A, vezes A. Quantas vezes, hein? N vezes. Entendeu ou não entendeu, meu querido? Vamos agora para mais alguns casos. Olha só, presta atenção nessa dica que eu te dei. Para A o quê? Diferente de zero. Para A diferente de zero, temos a seguinte relação. Acompanha comigo. A elevado a zero. A elevado a zero é 1. Rodrigo, eu não entendo esse A elevado a zero, 1. Daqui a pouco eu vou te dar uma dica, eu vou te explicar. A elevado a zero, 1. Continuando. A elevado a menos N. O que seria A elevado a menos N? Seria 1 sobre A elevado a N. Como é que é? 1 sobre A elevado a N. Irei lhe mostrar. Vem aqui e me diga, A elevado a menos 1 é 1 sobre A. Agora eu vou chegar um pouquinho onde eu quero. Meu aluno, guarda um segredo. Se eu tenho esse 1 daqui, esse 1 você viu que poderia ser A elevado a zero. Poderia ou não poderia? E se eu botasse A elevado a zero e A aqui, você teria A elevado a menos 1 igual a A elevado a zero sobre A elevado a 1. Daqui a pouco eu vou te contar. Quando a base é a mesma, você repete a base e subtrai os expoentes. E quando você subtrair 0 menos 1, vai dar exatamente o que? A elevado a menos 1. Continua comigo e vê mais alguns casos aqui importantes para a gente. Vem! Se A foi igual a zero, cuidado, muito cuidado. Por quê? Olha, A zero ao quadrado vai dar o quê? Zero. Continuando, 0 elevado a 5 também vai ser o quê? Zero. Agora, olha só essa maldade. 0 elevado a zero. Como 0 elevado a zero? Eu não estou entendendo. Vou lhe explicar. Toda vez que você tiver 0 elevado a zero, A é zero? Não. A é 1? Não, jamais. Isso é uma indeterminação matemática. 0 elevado a zero é uma indeterminação. Guarda esse segredinho. Prossiga. Propriedades importantíssimas. Olha, guarda para mim. A elevado a n vezes A elevado a n é igual. As bases são iguais, são ou não são? Você repete a base e somos expoentes. Valeu, meu querido. Depois do produto, olha a próxima. Da divisão, aquela que eu estava falando com você. A elevado a n sobre A elevado a n. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Vai dar A elevado a m menos n. A elevado a m vezes B elevado a m. O que eu tenho? Guarda, se esse expoente é igual ao segundo, posso botar tudo dentro de um parênteses e elevar um expoente único, lembra? Porque se eu posso ir, eu também posso voltar. Como assim se eu posso ir, eu posso voltar? Se eu tivesse do lado de cá primeiro, A vezes B elevado a m, sabe o que você poderia fazer? Elevar o primeiro a m vezes elevado o segundo também a quanto, hein? M, show. Olha o que eu tenho. A elevado a m é parecido sobre B elevado a m. Se no produto eu fechava o parênteses e botava m, na divisão também é o mesmo processo, é a mesma dica. A sobre B elevado a m. Excelente. Agora eu tenho A elevado a m, isso tudo elevado a n. Presta atenção, olha essa maldade. O que eu vou fazer toda vez que eu tiver isso aqui
tudo elevado a um outro expoente, você vai multiplicar esses dois expoentes. Então, a elevado a m, isso tudo elevado a n é igual a quem? A elevado a m vezes n. Valeu? Vamos agora para uns exemplos. Me acompanha. Olha só. 5 elevado a a vezes 5 elevado a b. A base é a mesma. Repito a base e o quê? Show. Somos expoentes. 5 elevado a a mais b. Maravilha. Olha agora outro caso. Menos 5. Cuidado, cuidado com isso. Isso é importantíssimo. Meu aluno, ali eu tenho menos 5 elevado ao quadrado. E quando você tem menos 5 ao quadrado, o parente está pegando tanto 5 como o sinal dele, que no caso é o quê? Negativo. E se eu pego menos 5 elevado ao quadrado, o 2 é um expoente par ou ímpar? Par. E todo valor negativo elevado a um expoente par vira um valor o quê? Positivo. Me acompanha e veja só o que vai ocorrer aqui agora. Menos 5 ao quadrado, mais 25. Porém, meu querido, olha um outro caso. Acompanha aqui. Se agora eu pegar esse menos o 5 ao quadrado, só que o quadrado não está pegando sinal negativo, só está pegando quem? O 5. E se o quadrado só está pegando 5, guarda, menos 5 ao quadrado agora não vai ser mais 25, e sim o quê? Menos 25. Valeu ou não valeu? Prossiga comigo. Olha uma maldade. Aquilo que eu já te ensinei e você sabe. 10 ao cubo, 2 ao cubo. Ah, fácil. Claro, valores pequenos. Resolve de cima, divide pela solução do de baixo. Tudo bem. Mas vamos lá pela propriedade da potência. Me diga, 10 ao cubo, 2 ao cubo, posso botar um expoente único? Claro, ambos têm o mesmo expoente. Vai ficar 10 sobre 2. Isso tudo elevado ao cubo. Guarda isso. Isso aqui vai te ajudar aonde? Lá nas equações exponenciais. Vai te dar uma ajuda enorme, meu querido. Continuando. 10 sobre 2, 5. E 5 ao cubo vai virar quanto, hein? 125. Valeu ou não valeu? Prosseguindo aqui para outro. 5 ao quadrado elevado ao cubo. Já te ensinei. Meu querido, não tenha dúvida. Um expoente elevado ao outro, o que eu faço? Isso aí. Multiplico. E quando eu pego aquele exemplo dali, 5 ao quadrado, isso tudo elevado ao cubo, vai fazer o quê? Show. 2 vezes 3. Resposta, 5 elevado a 6. Valeu? Olha agora. 5 elevado. Erro fatal. Erro fatal. 2 ao cubo. Quem está elevado ao cubo? É 5 elevado ao quadrado? Não, agora é só o 2. Então, primeiro, como não tem parênteses, eu resolvo 2 ao cubo. E 2 ao cubo vira o quê, hein? Show, 8. Então, qual vai ser o resultado daquela brincadeira nossa ali? Vai ser exatamente quanto, hein? 5 elevado a 8. Valeu ou não valeu? Maravilha. Vamos continuar aqui agora com mais alguns casos importantes para fixar. Olha bem, simplifique. Isso aqui é um momento que o aluno tem que tomar bastante cuidado. Por que bastante cuidado, Rodrigo? Irei lhe explicar. Porque quando você tem aqui 180 ao quadrado, vezes 270 ao cubo, vezes 108 elevado à quarta. Sabe, primeira coisa é você chegar a isso aqui e abrir esse termo aqui. Como abrir ele? Recorda para mim. Olha bem, olha o que eu vou fazer aqui. Peguei ele aqui e abri em termos aqui, números primos, fatores primos. Chegou aqui, 180, lembra? Dividido pelo primeiro primo ali, 2. É por 2? É. Dá sobra quanto? 90. É par, continua dividindo por 2. 45. Não é mais por 2, é por quem agora? Por 3 sobra 15. Por 3 sobra 5. Dá mais por 3. Passa para o próximo primo. Quem é? 5. Show. Por 5 vai sobrar 1. Parou. Acabou. O que significa que 180 vai ser? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Só que quando eu multiplicar tudo isso, olha o que você vai ter. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Analogamente, eu vou fazer com 270 e com 108. Com 270 dá essa maneira e com 108 dá essa. Presta atenção. Substituindo tudo isso aqui no que a gente tinha anteriormente. Olha como é que fica. Vai ficar assim, me ajuda. 180, como eu falei, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5. 270, 2 vezes 3 ao cubo vezes 5. Por último, 108, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Na substituição, teremos 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Isso tudo aqui, lembra? Estava elevado ao quadrado vezes esse valor todo aqui elevado ao cubo sobre esse valor todo aqui elevado a
quarta, nesse momento, eu quero muito a sua atenção, porque é aquilo que a gente já aprendeu, um expoente elevado a outro, soma ou multiplica? Multiplica. E olha só, esse 2 vai multiplicar só um? Jamais. Distribui em todos. Aquilo que eu acabei de comentar com você. Vamos supor, A vezes B elevado a 5. Como é que é A vezes B? Tudo dentro do parênteses elevado a 5. Vai ser A elevado a 5 vezes B elevado a 5. Então, quando eu tenho aquilo dali, você vai levar cada um daqueles termos ao expoente final lá, do lado de fora do parênteses. E quando a gente faz isso, olha como é que fica. 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Isso aqui vai virar 2 à quarta. E aqui, 3 à quarta, 5 ao quadrado, vezes o outro também já elevando. 2 à terceira, 3 à nona, 5 à terceira, tudo sobre, embaixo também. 2 à oitava, 3 elevado a 12. Só que eu quero sua ajuda. Quero sua ajuda. Olhando aqui para cima, você vê que tem 2 aqui, tem 2 aqui. É um produto, não é? Repete a base e faz o que com os expoentes? Soma. E se soma os expoentes, você teria 2 elevado a sétima, depois 3 elevado a 13 vezes quem? 5 elevado a quinta. Embaixo, continua, só tinha aqueles 2 termos mesmo. 2 elevado a oitava vezes 3 elevado a 12. Ih, Rodrigo, me perdi. Jamais. Por que se perdeu? Você sabe, numa divisão, no produto você repete a base e soma os expoentes. E na divisão, meu querido, você repete a base e subtrai os expoentes. Logo, se eu subtrai os expoentes, eu quero muito a sua ajuda. E você vai me acompanhar aqui agora. 2 à sétima sobre 2 à oitava, você poderia subtrair. Daria 2 elevado a menos 1. Ou, guarda, em vez de deixar 2 a menos 1, deixa 2 elevado a 1 embaixo. Onde está 3 a 13 e 3 a 12, dá para subtrair. Vai ficar 3 elevado a 1 em cima. Vai ou não vai? Olha como é que fica essa brincadeira. 3 que sobrou, vezes 5 à quinta, que não mexeu em nada nele ali, sobre quem, hein? 2. Lembra aquele 2 a menos 1 que poderia estar lá em cima ou 2 aqui embaixo? Valeu ou não valeu, meu querido? Ah, beleza! Agora já aprendi. Vamos agora para as raízes. Acompanha comigo. A expressão raiz enésima, olha só a pronúncia, raiz enésima de A, será uma raiz para, guarda isso, A pertencente ao conjunto dos números, o quê? Reais. Ah, Rodrigo, pode ser negativo? Pode, calma. Aí entra em outro estudozinho mais à frente, ou você terá isso em outra aula, mas aguenta aí. Raiz enésima de A para A pertencente aos reais e N pertencente a quem? Lembra, de novo, os inteiros o quê? Positivos. Por que os inteiros positivos? Porque eu estou excluindo o zero. Legal? Prossiga comigo. Olha só, primeiro exemplo aqui que eu tenho para você. Raiz de 16. Olha, agora eu quero muito a sua ajuda. Quando eu chego ali, raiz de 16, você sabe que aquela raiz, quando não tem índice, qual é o índice? Show, 2. Então é raiz o quê? Quadrada. Raiz quadrada de 16. Quem era 16? Era 4 ao quadrado. E raiz quadrada de 16, você pode ter. Cortou, 4. Termina ali. Porém, vai ter algumas maldades que eu quero te mostrar. E vou mostrar agora. Com esses exemplos aqui, eu vou dar daqui a pouco algumas maldades e vou recordar. Lembra a maldade? Aquela dica. E isso é importantíssimo guardar, porque a maioria erra, a maioria não sabe, e você não vai marcar essa bobeira. Me acompanha e vamos continuar nos nossos exemplos. Vai! Depois, raiz 16, raiz cúbica de quem? Menos 125. Olha uma maldadezinha aí primeiro. Raiz de número negativo. Ah, sempre! Calma, só será real quando o índice da raiz for um índice ímpar. Se o índice da raiz for par e o valor aqui dentro for negativo, você não vai ter raiz real. Não vai ser não, vai ser outro conjunto, lembra? O conjunto dos números complexos. E aí o resultado final é o quê? Menos 5. Por quê? Porque menos 5 vezes menos 5 daria mais 25. Vezes menos 5 de novo vai ser o quê? Menos 125. Show de bola. Então, realmente, raiz cúbica de menos 125 é igual a quanto? Menos 5. Valeu? Prosseguindo. Olha aqui. Cheguei aonde eu falei lá no início, hein? Olha para nossa atenção. Raiz de 25 é 5. Agora, olha o que ocorre. X ao quadrado igual a 25. Quando eu virei para você, falei raiz de 25 pura e simplesmente foi quanto? 5. Porém, aqui vem a maldade. X ao quadrado igual a 25, eu não tenho uma raiz pura e simplesmente, eu tenho uma equação.
E quando você tem essa equação, esse a ao quadrado aqui, ele passa para lá em forma de raiz. Só que na frente dele, olha a maldade aqui, ó, tem 2 sinais. Então, muita atenção. Se eu chegasse agora para você e falasse assim, raiz de 25, a resposta simples é 5. Menos raiz de 25, a resposta simples é menos 5. Agora, x ao quadrado igual a 25. X igual a mais ou menos raiz de 25. Logo, x igual a mais ou menos 5. Entendeu ou não entendeu? Ótimo. Prosseguindo comigo, olha o que você tem. Uma das maiores maldades. Uma das maiores maldades. E essa você, meu aluno, não vai errar. Raiz de x ao quadrado, 98% iria responder que era x, mas não é não. Isso você vai guardar. Esse x é uma variável. Então, quando eu tenho raiz de x ao quadrado, em vez de você responder para mim que é x, você vai responder sempre módulo de x. O que, Rodrigo? Guarda isso. Módulo de x. E por que módulo de x? Irei lhe explicar agora. Vem comigo e olha só. Raiz de 3 ao quadrado é quanto? 3. Moleza. Fácil, fácil. Raiz de 3 ao quadrado, 3. E raiz de menos 3 ao quadrado, olha, menos 3 ao quadrado, se você fizer a conta, vira que número isso aqui? Show. 9. E raiz de 9 volta a ser o quê? 3. Da mesma forma, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 9, 3. Então, se eu chegasse para você e falasse que raiz de x ao quadrado é x, olha o erro fatal. Meu x ao quadrado aqui, chamando x de 3, seria x. 3 realmente. Agora o x aqui, no lugar do x aqui, nosso está quem? Menos 3. E se eu dissesse para você que raiz de x ao quadrado é x, eu estaria errando. Eu estaria dizendo que raiz de menos 3 ao quadrado é menos 3. Isso é impossível. Guarda para mim. No lugar do menos 3 aqui do lado de fora, entraria o quê? O módulo, que transformaria isso no valor o quê? Positivo. Entendeu essa dica? Isso é uma dica que poucos sabem. Então é importante você guardar. Prosseguindo. 2 raiz de 3. Eu quero fazer uma brincadeira, quero jogar esse 2 para dentro da raiz. Pode? Pode. Como? Sabe como? É você lembrar para mim o quê? Lembrar que quando você tira da raiz é porque o índice é o mesmo. Logo, quando você volta para a raiz, o número tem que vir com o índice lá da raiz. Como assim o índice da raiz? Acompanha comigo e veja como é que fica. 2 raiz de 3, o 2 volta. Fica raiz de 3, que já estava lá dentro, vezes quem? O 2 elevado a quanto, hein? Ao quadrado. Porque a raiz, o quê? Quadrada. Ótimo. Se fosse raiz cúbica, seria 2 ao cubo. Entendeu a ideia? E aí, 3 vezes 4, 12. Vamos agora para as propriedades. Quer ver? Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Isso vira o quê? Raiz enésima de quem? De A vezes B. Porque o índice é o mesmo. O índice é o mesmo. Presta atenção. Continuando. Raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. O que eu faço? Parecido. Raiz enésima de A sobre B. Olha agora. Raiz enésima de A, porém, isso tudo elevado a quem? P. Sabe o que basta fazer? Basta pegar o valorzinho que está dentro da raiz e elevar a quem também? P. E fica a raiz enésima de quem? De A elevado a P. Entendeu, meu querido? Vamos lá. Raiz enésima de quem? De raiz enésima de A. Toda vez que eu tiver uma raiz dentro da outra raiz, guarda para mim. Você vai multiplicar os índices delas. Então vai ser raiz o quê? M vezes N de quem? De A. Entendeu? Show de bola. Presta atenção aqui. Isso aqui é uma propriedadezinha que te ajuda em alguns casos. Raiz enésima de A elevado a P. Eu multipliquei aqui por N e aqui por N. Pode, Rodrigo? Deve. Como assim deve? Irei lhe explicar. Por exemplo, se eu chego para você e falo raiz cúbica de 2 vezes raiz quinta de 7. Como é que resolve isso? Raiz cúbica de 2 vezes raiz quinta de 7. O índice da primeira é 3, o índice da segunda é 5. Ih, Rodrigo, eu não sei sair, sabe? Você tem que igualar os índices. Como? Na raiz cúbica você vai multiplicar por 5. Toda ela. Tanto o valor inicial, o índice, como o valor que tiver aqui dentro da raiz. Da mesma forma, lá na raiz quinta de 7, você vai fazer a mesma coisa. Vai multiplicar ela por 3. Para quê? Para ambos ficarem com que índice? Show! 3 vezes 5 e o outro 5 vezes 3. Igualou os índices. E aí, você vai poder fazer? Claro que vai poder. Porque aí as duas raízes já estarão com o mesmo índice. E aí, pode multiplicar normalmente? Pode multiplicar. Entendeu, meu querido? Então, vamos agora para outro casozinho.
Olha só, importantíssimo para você. O quê? A elevado a m sobre n. Toda vez que eu tiver uma potência onde o expoente dela for fracionário, é que isso daí pode virar uma raiz. Como assim? Esse nzinho aqui, o denominador do expoente vai ser o quê? O índice da raiz. E o numerador desse expoente daqui vai ser o valor que vai estar aqui dentro, elevando a. Entendeu? Isso é interessante guardar. Continuando, olha o que eu tenho. Função exponencial. Vou contar um detalhe. São dois casos de função exponencial. Dois casos. Por quê? Porque quando você tem uma função exponencial, você vai cair na seguinte relação. Exemplo, 2 elevado a 3. Fácil, Rodrigo. 2 elevado a 3, 8. Parabéns. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, 16. Ótimo. Agora, se em vez de 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, eu vou mudar 1 meio elevado a 3. 1 meio elevado a 3, 1 oitavo. Parabéns. 1 meio elevado a 4. Você, rapidamente. 1 sobre 16. O que tem de mais, meu querido? Guarda. Na primeira, se você tiver uma sutilezazinha, você vai reparar que quanto maior o expoente, como assim? 2 a 3, 8. 2 a 4, 16. Aumentei o expoente. O que ocorreu com o resultado? Aumentou ou diminuiu? Excelente, aumentou. Porém, no segundo exemplo, tinha 1 meio elevado a 3, 1 oitavo. 1 meio elevado a 4, 1/16. Cuidado! Quando eu elevo a 3, 1 sobre 8, e a outra deu 1 sobre 16. Presta atenção. 1 sobre 16 agora é maior do que 1 oitavo? Não. Vai ser o quê? Menor. Não entendi. Não. Eu pego um bolo e divido em 8 fatias. Pego um bolo e divido o mesmo bolo em 16 fatias. Qual é a maior fatia? A de 8 ou a de 16? Claro que é a de 8. Então, quando você aumentou o número de fatias, diminuiu o tamanho de cada uma. Entendeu ou não entendeu? Show de bola. Vamos agora aqui para você ver o caso. É toda a função f de r, olha só, hein? Domínio a imagem vai de 0 ao quê? Mais infinito da forma. Cuidado, hein? Não entra o zero, não entra o infinito, intervalo aberto. F de x igual a elevado a n. Com a o que eu botei aqui? Maior do que zero. E a o que obrigatoriamente? Diferente de 1. Isso é importante, isso é importante. Continuando. Primeiro caso, aquilo que eu te falei. Primeiro caso, eu vou botar a base, esse azinho, entre 0 e 1. Como assim entre 0 e 1? Aquele valor fracionário, aquele quebradinho, entre 0 e 1. 1 meio, por exemplo, 3 quartos, 5 sétimos, são valores cujo resultado está entre o quê? 0 e 1. Olha aqui, venho aqui e pego para você. F de x igual a 1 meio, como comentamos, elevado a x. Olha o que eu vou ter. Aqui, eu pego aquela função 1 meio elevado a x e suponho valores para x. Quais? Claro, eu vou supor valores melhores, mais fáceis. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembra, 1 meio elevado a menos 2 vai dar o quê? Show, 4. 1 meio elevado a menos 1, 2. 1 meio elevado a 0, 1. 1 meio elevado a 1, o próprio 1 meio. E por último, 1 meio elevado ao quadrado, 1 quarto. Vou pegar só 3 valorzinhos desses para montar o gráfico. Pego esses 3 daqui do meio aqui. Olha o que ocorre. Quando x for 0, y é 1. É esse pontinho daqui. Valeu ou não valeu? Tá aqui, ó. Primeiro par ordenadozinho ali. Depois, quando x é menos 1, o y é quanto? 2. E quando x é 1, o y é quanto? Meio. Agora, analisa comigo. Essa curva aqui formada pela união desses 3 pares ordenados, ela toca o eixo x? Não. Sabe quando ela vai tocar ali? Nunca. Nunca, Rodrigo. Calma. Guarda, presta atenção. Se eu aumentasse muito isso daqui, 10, x igual a 10, 1 meio elevado a 10, vai ficar quanto, hein? 1 sobre quanto? 1024. Meu querido, quanto dá isso daí? 0,00009. Por aí, presta atenção, independente de quanto maior o expoente, vai se aproximando de zero. 1 sobre 2 elevado a 1000. Também é um número enorme. 0,00000. Nunca toca. Essa função meio elevado a x, ela nunca vai tocar o eixo x. Entendeu essa dica? Vamos agora para o nosso segundo caso. Olha só. Com a maior do que 1. E quando a é maior do que 1, o que eu tenho? F de x igual a 2 elevado a x. E quando f de x é igual a 2 elevado a x, parto de novo para aquela suposição de valores. Olha aqui. X igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Poxa, você sabe. Quando x for menos 2, vai dar o quê? 2 elevado a menos 2, que é o quê?
1 quarto. Quando x for menos 1, 2 elevado a menos 1, 1 meio. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. E por último, 2 elevado a 2, 4. Pare, presta atenção. Essa curva agora aqui, ela é o quê? Ela é crescente. A outra era o quê? Decrescente. E essa daqui agora, crescente. Da mesma maneira eu te pergunto, peguei 3 pontozinhos daqui, te pergunto, ela toca o eixo X? Você já sabe, não. Ela se aproxima muito, mas chega a tocar? Não. Fica bem próximo, fica fininha, mas não o quê? Toca. Entendeu a ideia? Show de bola. Meu, gostei dessa matéria. Show de bola, professor. Vamos agora para os nossos exercícios. Construa o gráfico das funções. Nesses exercícios eu vou dar 2 exemplos. E eu quero te contar. O primeiro é 3 elevado a x mais 2. O que ocorre nesse exemplo? Eu quero que você entenda uma coisa importantíssima. Se você vir aqui e olhar para mim, olha o que vai ter. Se eu tiro esse 2, tampo ele, a função é 3 elevado a x, você já sabe. É um gráfico comum de uma função exponencial. Só que você poderia fazer esse gráfico de 3 elevado a x, iria ver como é que se comportava a curva e depois somaria 2. Sabe o que ocorre com essa curva? Toda ela sobe 2 unidades. Ela desloca, tem um deslocamento de 2 unidades. Quer ver? Olha para cá. Supus os valores, menos 2, menos 1, 1, 2. Quero muito a sua ajuda. Quando x for menos 2, quanto deu y? 19 nonos. Quando x for menos 1, quanto dá y? 7 terços. Quando x for 1, y dá 5. Aqui entre a gente, quando x for 0, o y vai dar o quê? 3. Eu nem botei aqui, já botei no gráfico direto. Quando x for 2, o y vai dar o quê? 11. Me ajuda aqui e presta atenção nessa maldade. O meu gráfico inteiro é essa curva aqui, não é? Só que, se você fosse fazer apenas o gráfico de 3 elevado a x, deixa eu te contar. O gráfico de 3 elevado a x seria exatamente o quê? Uma curva passando aqui por baixo, quase tocando. Só que aí, isso que eu quero sua ajuda, ela tocaria aqui no 1. Ela passaria aqui pelo 1 mais ou menos e subiria um pouquinho. Agora essa daqui não está passando pelo 1. E quando eu falei sobe 2, 3 elevado a x mais 2, olha, do 0 vem até o ponto 2. Essa curva agora quase chega a 2. Chega a 2? Jamais. Por quê? Porque 3 elevado a x nunca chega a 0. Então 3 elevado a x mais 2 fica bem próximo de 2, mas chega a ter 2? Não chega a ter 2. Entendeu essa dica? Vamos agora para um outro exercício. Olha bem, f de x igual a 3 elevado a x mais 2. Só que o mais 2 agora está envolvendo quem? A função 3 elevado a x ou só o x? Só o x. Meu aluno, se agora ali está 3 elevado a x mais 2 e esse mais 2 somente direcionado ao x, muda. Muda muito, porque agora não é 3 elevado a x, isso tudo mais 2. É só o x sendo adicionado 2 unidades. E aí o seu gráfico agora, em vez de subir, sabe o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que se deslocar na horizontal. Cuidado. E olha só o que ocorre. Me ajuda aqui. Supus os valores de novo. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quero a sua ajuda. Montei o gráfico. Olha as imagens encontradas. Estão aqui. Posso ser sincero com você? Quando você tem esse gráfico daqui, era a mesma coisa do que o gráfico de 3 elevado a x, que estava aqui, só que deslocado de 2 unidades, agora vindo para onde? Para a sua esquerda. Pode acreditar. Se você tiver dúvida, construa isso, faça no papel e você vai ver o que eu estou te falando é verdade. Tudo bem, meu querido? Aqui termina a nossa aula de hoje sobre função exponencial. Meu querido aluno, a dica de estudo que eu te dou hoje é para você o quê? Exercitar. Não tem para onde correr. Muito exercício mesmo. Para quê? Para gravar bem as propriedades das potências, das raízes e quando chega em função exponencial, grava uma coisa. O quê? Quando a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Quanto maior o expoente, menor o resultado. Quando a base for maior do que 1, a função é o quê? Crescente. Quanto maior o expoente, maior o resultado. Foi um prazer tê-lo aí mais uma vez. Até qualquer dia.
Um abraço. Na aula de hoje estudamos as potências. Lembre-se, no produto de potências de mesma base, repete-se a base e soma os expoentes. Na divisão de potências de mesma base, repete-se a base, subtrai o expoente. Outra, quando você tem uma potência elevada a um expoente, ela toda vai multiplicar os expoentes. Tudo bem, meu aluno? Analisamos as raízes. Nas raízes, é importante você guardar sempre o quê? Que a raiz de x ao quadrado não é x, e sim o quê? Módulo de x e as suas propriedades. E por fim, aprendemos a função exponencial. Importantíssimo na função exponencial. Quando a base estiver entre 0 e 1, a função é o quê? Decrescente. E quando a base for maior do que 1, a função é o quê? Crescente. Bons estudos! Meu amigo mestre, na aula de hoje é interessante você abordar com seus alunos o quê? Exercício. Não tem para onde correr. Fazer eles exercitarem bastante. Por quê? Porque só assim eles vão conseguir guardar bem todas as propriedades das potências, das raízes e lembrar sempre na função exponencial. Porque quando entrar lá em equação exponencial, você vai precisar recordar que quando a base estiver entre 0 e 1, inverte o sinal da equação. Por quê? Porque era uma função o quê? Decrescente. Da mesma forma, quando a base for maior do que 1, não inverte o sinal da equação, porque é uma função o quê? Crescente. Entendeu? Isso é uma dica que eu dou para você. E foi um prazer tê-lo aí. Um abraço. Olha, guarda para mim. A elevado a m vezes a elevado a n é igual. As bases são iguais, são ou não são? Você repete a base e soma os expoentes. Valeu, meu querido. Depois do produto, olha a próxima. Da divisão, aquela que eu estava falando com você. A elevado a n sobre a elevado a n. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Vai dar a elevado a m menos n. A elevado a m vezes b elevado a m. O que eu tenho? Guarda, se esse expoente é igual ao segundo, posso botar tudo dentro de um parênteses e elevar um expoente único, lembra? Porque se eu posso ir, eu também posso voltar. Como assim se eu posso ir, eu posso voltar? Se eu tivesse do lado de cá primeiro, a vezes b elevado a m, sabe o que você poderia fazer? Elevar o primeiro a m vezes elevado o segundo também a quanto, hein? M, show. Olha o que eu tenho. A elevado a m é parecido sobre b elevado a m. Se no produto eu fechava o parênteses e botava m, na divisão também é o mesmo processo, é a mesma dica. A sobre b elevado a m. Excelente. Vem aqui logo em potências. O que nós temos? Guarda isso é importantíssimo. A expressão a elevado a n será uma potência quando para a pertencente a R, ou seja, que R é esse conjunto dos números, show, reais. E o que? N pertencente a Z. Mas olha só, esse Z inteiro eu botei positivos e um asterisco, porque eu estou excluindo quem ali? O zero. Mas é só isso, professor? Ah, moleza! Um primeiro exemplo para você. Analisa comigo. A elevado a 1. Poxa vida, a elevado a 1 é ele mesmo, é o próprio A. Continuando, A ao quadrado. O que seria esse A ao quadrado, hein? Seria o A vezes quem? O A de novo. Então você vai ter A vezes A, viraria o seu A ao quadrado. Show de bola. Prosseguindo, A elevado a N. Nesse momento, você deve estar se questionando, que N é esse, Rodrigo? Lembra aquilo que a gente acabou de comentar. Pega esse N aí como ele sendo um inteiro positivo. Por quê? Porque eu não quero falar...
É um prazer tê-lo novamente aqui, meu aluno, para mais uma aula. E hoje o nosso assunto será potências, raízes e função exponencial. Me acompanha para você ter as seguintes relações, os fatos importantes desse exercício. Olha só, lá do zero ainda não. Daqui a pouco eu vou te dar uma dica sobre esse zero, mas aguenta, não fala do zero ainda não. A elevado a n significa dizer que esse a vai aparecer se multiplicando quantas vezes? Show, n vezes. E se você tem ele se multiplicando n vezes, eu posso chegar para você e dizer o quê? Que vai ser a vezes a vezes a vezes a. Quantas vezes, hein? N vezes. Entendeu ou não entendeu, meu querido? Vamos agora para mais alguns casos. Olha só, presta atenção nessa dica que eu te dei. Para A o quê? Diferente de zero. Para A diferente de zero, temos a seguinte relação. Acompanha comigo. A elevado a zero. A elevado a zero é 1. Rodrigo, eu não entendo esse A elevado a zero, 1. Daqui a pouco eu vou te dar uma dica, eu vou te explicar. A elevado a zero, 1. Continuando. A elevado a menos n. O que seria A elevado a menos n? Seria 1 sobre A elevado a n. Como é que é? 1 sobre A elevado a n. Irei lhe mostrar. Vem aqui e me diga, A elevado a menos 1 é 1 sobre A. Agora eu vou chegar um pouquinho onde eu quero. Meu aluno, guarda um segredo. Se eu tenho esse 1 daqui, esse 1 você viu que poderia ser A elevado a zero. Poderia ou não poderia? E se eu botasse A elevado a zero e A aqui, você teria A elevado a menos 1 igual a A elevado a zero sobre A elevado a 1. Daqui a pouco eu vou te contar. Quando a base é a mesma, você repete a base e subtrai os expoentes. E quando você subtrair 0 menos 1, vai dar exatamente o que? A elevado a menos 1. Continua comigo e vê mais alguns casos aqui importantes para a gente. Vem! Se A foi igual a zero, cuidado, muito cuidado. Por quê? Olha, a 0 ao quadrado vai dar o quê? 0. Continuando, 0 elevado a 5 também vai ser o quê? 0. Agora, olha só essa maldade. 0 elevado a 0. Como 0 elevado a 0? Eu não estou entendendo. Vou lhe explicar. Toda vez que você tiver 0 elevado a 0, A é 0? Não. A é 1? Não, jamais. Isso é uma indeterminação matemática. 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Guarda esse segredinho. Prossiga. Propriedades importantíssimas.